por 16, eu dividiria por 8. Aí 24 por 8 daria 3, 16 por 8 daria 2, aí ficaria 3 dividido por 2, 1,5. É uma maneira que a gente tem de fazer o cálculo mentalmente, sem precisar fazer aquela continha aqui do lado, tá? Então dá 1,5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Os expoentes são 2 menos 19. Então, tem menos e menos. Menos por menos dá mais. 2 mais 19. Por isso que colocaram aí 10 elevado a 21. Só organizando aqui, para ficar bonitinho, o número de elétrons vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons, tá bom? Ok? Ok. Ninguém sentiu necessidade de voltar, não, né? Vamos aqui para a quarta questão. Ah, não, aqui já é página 91, né? Só tem 3 questões, professor, sobre o assunto. A fórmula da corrente elétrica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver bem aqui. Fiquei meio confuso. Vamos tirar essa confusão agora. Só ver bem aqui, tá? Pode ser dúvida de mais gente? Vamos ler aqui com calma. A Keren falou assim, ó. Professor, sobre o assunto, a fórmula da corrente elétrica com a lei de Ohm, V voltagem igual a resistência vezes a corrente. Mas para calcular a corrente elétrica, é a potência. Potência igual a voltagem vezes a corrente. Fiquei meio confusa com o assunto. Ah, Kelly, você já pulou lá para frente, né? Porque, na verdade, você está no capítulo seguinte, né? Lá na frente do capítulo já. Porque nós estamos falando sobre corrente elétrica e circuito simples. Aí o passo seguinte é falar sobre resistência elétrica e lei de Ohm, né? Aí depois a gente fala sobre associação de resistores. Eu quero falar disso em breve. Aí você pode esperar até lá, né? Ou então depois a gente conversa só nós dois, porque os outros alunos provavelmente não olharam ainda essa parte. Se você estiver apressado, você pode abrir quando você vê o link da aula que eu postei para vocês, quando você vai direto pelo link, você chega no meu canal, né? Aí lá no canal, eu deixei disponível já, não precisa ninguém olhar agora, só a Keren, porque está querendo avançar, eu deixei já uma aula sobre resistência elétrica e lei de Ohm. Aí você pode abrir lá e pode assistir, tá bom, Keren? No canal do YouTube, você vai pelo link e você vai lá que você tira essa dúvida aí, que lá está explicada essa parte aí. Mas se não, quando chegar mais na frente aqui nos exercícios, a gente tira, ok? Porque se eu for falar disso agora, vai confundir o restante da turma, tá? Muito bem. Então, voltando aqui, gente. Alguém falou aí no início que não tinha feito ainda essas questões da página 91. Vai ficar confuso se eu começar a responder elas agora. Fala sobre associação de pilhas, de baterias. Porque eu queria, na verdade, avançar um pouco para colocar na próxima semana já o conteúdo falando sobre resistência elétrica, que a Keren já está tratando aí, né? Vamos lá, vamos opinar aí. A gente continua aqui os exercícios para avançar. Aí vocês vão anotando alguma coisa, depois estudam mais para correr atrás. Melhor, né? Não, porque senão Acho bom continuar e a gente vai anotando as coisas a gente sobre o pode. assunto, de acordo com a É, questão. porque senão vai ficar muito atrasado, tá, gente? Porque na próxima semana eu quero já postar outra aula, outra videoaula, para a gente avançar isso aqui, ok? Ok. Então vamos lá. Então eu vou falando aqui, na medida do possível a gente pode ir na aula, ver lá rapidinho, o que der a gente faz aqui até o horário, viu? Vamos lá. Com uma diferença de potencial constante de 6 volts. Isso aqui é do mês passado ainda a diferença de potencial, né?
Tem um potencial elétrico aqui, outro aqui. A diferença de potencial é que é responsável pela realização do trabalho de fazer o deslocamento da carga. Ou seja, a corrente elétrica, os elétrons se movimentam devido a essa diferença de potencial que realiza o trabalho de movimentação dos elétrons. A corrente elétrica se dá quando eu tenho uma diferença de potencial, que no caso aqui é de 6 volts para o rádio funcionar, tá bom? Quantas pilhas secas o estudante deve associar em série para fazer funcionar seu rádio? Quem já sabe aí quanto vale a diferença de potencial de uma pilhazinha daquelas? Quem já teve a curiosidade de olhar? Qual é o valor da diferença de potencial de uma pilha apenas? Chama de pilha seca, né? Porque tem pilha de Daniel, tem os nomes aí, mas a gente chama geralmente de pilha seca. Essas pilhas que a gente coloca no rádio para funcionar. Tem aquelas grandes e tem as pequenas também, mas só muda os ingredientes lá de fazer, os elementos, mas a diferença de potencial geralmente é a mesma da pilha, tá? Alguém aí já sabe quanto é? De uma pilha? Quem não sabe, vai olhar, tirar a pilhazinha lá do controle remoto. 3 amperes foi? Ah, não, não. Viu? Pode olhar uma pilhazinha direitinho lá, aquelas pequenas, ó, 1,5 ampere. Aí tá certo, Maria Clara. A Laura lá, é Laura, né? Laura, como? Isso, 1,5 ampere, viu? Não é a voltagem, não. Assim, desculpa. É volt, tá? Ampere é a corrente. A voltagem vai gerar a corrente elétrica. Então, a diferença de potencial da pilhazinha realmente é 1,5 volts, tá bom? Quem tiver curiosidade pode pegar aí a pilhazinha do controle remoto, do rádio, pode olhar, é 1,5. Então, se o estudante quer 6 volts, quantas pilhas ele vai precisar? Essa tá fácil, então não? 4 pilhas, claro, né? Cada um 1,5. Se eu tiver duas, 1,5, 1,5, 3, mais 1,5, 4,5, mais 1,5, 6 volts, tá? 4 pilhas. Aí olha aqui a letra B. Faça um desenho no caderno mostrando como deve ser a disposição das pilhas na associação feita pelo estudante. Isso é importante. Ó. A gente não pode colocar as pilhas de qualquer jeito no rádio, quando precisa de mais de uma. Às vezes precisa de 3, às vezes precisa de 4. Você não pode colocar de qualquer jeito, não, que o rádio não vai funcionar, não, né? Se colocar uma invertida, já não dá certo, né? Vamos entender por que isso acontece. Então, você tem que colocar assim, ó. Esse lado aqui geralmente é o mais, tem o maisinho lá na pilha, ó, mais e o outro lado é o menos. Pode olhar lá que tem, viu? Geralmente esse lado que tem o pilotinho aqui, ó, é o mais e o outro lado é o menos. Então eu tenho que colocar o que tem mais sempre no mesmo sentido. A Lenara, né? Tá, a Lenara Laura. Então, ó, eu tenho que colocar 4 pilhas, todas o mais sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Ó. O mais para a esquerda, o mais para a esquerda, o mais para a esquerda, o mais para a esquerda. Aí vem a dúvida aqui, se eu colocar invertido aqui na sequência. A quinta questão. Suponha que o estudante do exercício anterior tivesse associado suas pilhas secas da maneira mostrada. Como foi que ele colocou? Ele está colocando mais para a direita, né? Mais e menos. Aí aqui, ó, mais e menos. Aqui tudo bem. Só que essa aqui, o mais e o menos. Só que a última ele colocou invertida, né? A última pilha, ele colocou invertida. Ó. Aqui está mais e aqui está menos. Suponha que ele fez isso, né? Letra A. Com essa montagem, ele conseguirá obter a diferença de potencial desejada? Se cada um é 1,5. Será que ele vai conseguir os 6 volts dessa maneira? Não vai. Não vai. Sabe por quê? Ó, aqui ele tem 1,5. Eu vou do menor potencial. Eu não sei quanto é que vale esse potencial aqui. Aqui pode ser 0 e do outro lado 1,5. Ou aqui pode ser
1,5 e do outro lado 3, aqui pode ser 3, aqui 4,5. Eu só sei que a diferença de potencial da pilha é 1,5, tá? Eu vou do menor potencial para o maior. Quando eu atravesso a pilha aqui, eu tenho mais 1,5 volts. E essa outra aqui do outro lado, mais 1,5 novamente, porque eu vou do menor para o maior potencial. Então, mais 1,5 volts. E a outra pilha aqui, ó, eu vou também do menor para o maior, mais 1,5 volts. Só que essa outra aqui, ó, eu estou indo é do maior para o menor potencial. Está invertida. Então, nesse caso aqui, como eu estou no maior potencial e vou para o menor, quando eu chegar lá, eu vou ter menos 1,5. Imagine se aqui fosse 3, se aqui fosse 4,5, e aqui 3. Para eu fazer essa diferença, seria 3 menos 4,5. Aí daria menos 1,5. Então, essa aqui deu negativo, quando eu inverti uma pilha. Então, quando eu vou somar, ó, mais 1,5, aqui, ó, mais 1,5. Deixa eu pegar aqui de novo. Aí depois aqui, porque sumiu bem aqui o cursorzinho, ó. Mais 1,5, mais 1,5. Aí aqui daria 4,5. Menos 1,5 vai dar 3 apenas, né? Ó. A letra B pergunta isso. Ó. Qual a diferença de potencial de A até B entre os pontos A e B da bateria? Só vai dar 3 volts. Ó. Porque, como eu falei aqui, ó, mais 1,5, mais 1,5, 3. Mais 1,5, 4,5. Só que aqui, ó, menos 1,5, aí volta para 3 novamente. Deu 3 volts. Entendido, gente? Quando inverte a pilha, uma pilha anula a outra, né? Então é como se tivesse só duas pilhas. Entendido? Sim. Ok. Ninguém ficou com dúvida, não? Podemos ir, né? Vamos lá, então, para a sexta questão. É com baterias. Tipo essa bateria de notebook, de computador, de 6 volts. O raciocínio é idêntico. Na associação de baterias mostrada na figura abaixo, os pontos B e C, e E e F, e G, B e C, D e E F e G estão ligados por chapas metálicas espessas. Tudo se passa como se esses polos estivessem em contato um com o outro, como se fossem as pilhas coladas uma na outra, tá? Analisando a associação, respondam. Qual a diferença de potencial entre B e C? E entre D e E? E entre F e G? Agora, muita atenção aqui, ó. Ele quer saber aqui, ó, entre B e C. Essa parte aqui, ó, pode ser meio confusa. Prestem bem atenção. Tá? Se ele estivesse perguntando a diferença de potencial entre A e B, estaria claro. É de 6 volts, né? Que a bateria é de 6 volts. Mas ele não está perguntando entre os polos de uma mesma bateria. Ó. Ele está perguntando entre o polo de uma bateria e o polo da outra que estão ligados. É como se fosse um ponto só. Então, gente, aqui não tem diferença nenhuma. Aí você diz, professor, mas um é positivo, o outro é negativo. Como é que não tem diferença? Não tem. Esse menos e esse mais, eles só estão indicando que esse ponto aqui é o de menor potencial da bateria e esse aqui é o de maior potencial da bateria, tá? Esse aqui poderia ser 0 e esse aqui poderia ser 6. Aí na outra bateria, esse ponto aqui só está indicando que esse é o de menor potencial e esse é o de maior. Mas esse aqui poderia ser 6 e esse aqui poderia ser 12. A diferença nessa bateria aqui não está dando 6? Mas a diferença entre B e C não tem diferença nenhuma. Elas estão ligadas. Tá?
O B e o C é como se fosse um ponto só. Tá? Então, a diferença de potencial é zero. Ó, vim aqui do E para o F. Aqui pode ser 12 e aqui pode ser 18. A diferença na bateria dá 6. Mas do ponto D, que é o ponto de maior potencial da bateria anterior, para o ponto E, que é o de menor, é o de maior potencial. Aqui está invertida, né? Eu tenho que apagar isso aqui, que aqui está invertida, né? Deixa eu só apagar aqui. Confundi um pouco bem aqui. Ó. Viu? Que eu não tinha prestado atenção. Aqui está invertido. Ó. Esse é mais e esse é menos. Como esse aqui é menos, vi que tem que ser um valor menor. Aqui é 12, aqui tem que ser 6, né? Ó, que a diferença aqui ó, vai dar 6 negativo. E esse aqui é o de menor potencial dessa e aqui é o de maior. Mas aqui pode muito bem ser 6 e aqui pode ser 12. Que aí a diferença dá 6. Eu estou fazendo esses números aqui só para vocês perceberem que a diferença entre os polos que estão ligados é zero, tá? A diferença entre eles aqui é zero. Eu vou até apagar os números que eu coloquei para não gerar dúvida em vocês quando eu estiver falando sobre a diferença de potencial total. Tá bom? Mas os polos que estão ligados, eles estão sempre no mesmo potencial. Por isso que a diferença entre eles é zero. Entendi dessa parte? Professor, se tivesse algum número entre os polos, seria diferente no resultado zero. Isso. Não, pois é, mas veja só. Numa bateria eu nunca sei. Eu coloquei aqui 0 e aqui 6. Mas eu não sei quais são os números não, tá? Eu só sei que um é de menor potencial e outro é de maior potencial, tá? Não importa, talvez nem tenha um número para dizer. O que me importa é só a diferença de potencial. Então, na realidade, eu não tenho esses números como eu coloquei. 0 e 6, aqui 6 e 12. Não tem esses números, tá? É assim, esse é o ponto de menor potencial da bateria e esse é o de maior potencial. Esse aqui é o de menor potencial e esse é o de maior potencial. Mas dois pontos que estão ligados, eles têm sempre o mesmo potencial, tá? O mesmo potencial. Então, não tem como. Aqui, por exemplo, aqui eu coloquei 0 e aqui 6. Não tem como esse aqui ser 12 e o outro 18. Aqui tem que ser 6 também, porque eles estão ligados, tá? Mas esses números do potencial em si, eles nem existem. É como se não tivesse. O que importa é a diferença de potencial da bateria em si, tá? Se tiver ligados os pontos, é o mesmo potencial. Agora aqui, ó, letra B. Ó, ao passarmos de C para D, ó, de C para D, dentro da bateria, né? Ó, menor potencial para o maior potencial da bateria. O valor do potencial aumenta ou diminui? Se eu estou indo do menor, que é o menos, para o maior, aumenta. Aumenta quanto? Olha, 6 volts, que a bateria é de 6 volts. Aumenta 6 volts. Tá? Porque o trabalho da bateria é exatamente esse de forçar uma diferença de potencial entre as extremidades. Aí, quando eu ligo dois pontos de bateria diferentes, esses pontos vão estar sempre no mesmo potencial. Letra C. Ao passar de E para F, do maior potencial para o menor potencial de uma bateria, o valor do potencial aumenta ou diminui? Olha, se todo maior para o menor, vai diminuir. E diminui 6 volts, porque eu estou tratando de uma bateria de 6 volts. Sétimo. Considerando a associação do exercício anterior, diga qual é o valor da diferença de potencial de A até E. De A até E, daqui para cá. É aqui no início, não é no final da bateria, não. Então, vamos lá. De A até E. De A para B, aumentou 6 volts, não foi? Aí esse ponto está no mesmo potencial. De C para D, aumentou mais 6 volts, foi do menor para o maior. E de D para E, teve alguma alteração?
Ou o D e o E estão no mesmo potencial? O D e o E estão no mesmo potencial, estão ligados por uma chapa metálica, mesmo potencial. Então, a diferença de potencial é a formada por essas duas baterias. Vai dar quanto? 12. Tá? Só nesse potencial. 12 volts. Letra B. Entre A e H, do início até o final, a associação toda. Até chegar no final da associação aqui. Vai dar quanto? Alguém escreveu aí já para mim? Não, né? 12 volts? Ou a Keren? Lenara botou dessa vez não, né? Ó, do A para o B aumenta 6. Do C para o D aumenta mais 6. Do E para o F está diminuindo. Ó. Diminui do maior para o menor, diminui 6. Então, de 12 eu voltei para 6 novamente. Aí do G, tá do menor para o maior, aumenta 6 novamente, vai para 12. Você pode olhar o todo também. Eu tenho só uma bateria invertida, né? Uma bateria invertida anula uma das baterias. Então é como se tivesse só duas baterias. Vai dar realmente 12 volts. Entendido? É a mesma coisa que nós fizemos com as pilhas no exercício anterior, na página anterior. Mais uma. Tudo bem aqui, né? Minha internet tinha caído. Ah, o Oswaldo, né? Sim, Oswaldo, e qual é a tua dúvida aí vendo as respostas? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Nós temos um tempinho. Ah, essa vai acabar em 4 minutos. Eu vou criar bem aqui, enquanto vocês olham aí, eu vou criar bem aqui outro link, tá? E mandar para a gente continuar, para finalizar esses exercícios, ok? Rapidinho. A gente vai até umas 11 horas e a gente conclui, tá? Vou só criar aqui logo. Ok. Isso aqui. Tá dando para entender por enquanto. Tá dando certo, né, Oswaldo? Pronto. Então, a letra B, a diferença de potencial total. Tem uma bateria invertida. Uma bateria invertida anula o efeito de uma das outras. Então, é como se tivesse só duas baterias, né? Mais 6, menos 6. Né? Aí aqui mais 6, então, um menos com mais 6 anulou, ficou 6 mais 6, 12. Oitava questão, né? Agora? Podemos fazer a oitava? Tudo tranquilo aí? Pronto, prosseguindo aqui. Ninguém protestou, então estou achando aqui que os 15, 17 pessoas estão acompanhando bem isso aqui. Esse desenho aqui é uma representação de uma associação de pilhas ou baterias. Esse é o desenhozinho que a gente coloca no circuito, tá? Aqui o lado negativo, menorzinho, aqui um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? Uma associação de pilhas, uma associação de baterias. Tá? Então, aqui, a bateria esquematizada na figura abaixo, a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 12 volts. Ó. VAB, ó. De A para B, a diferença é de 12 volts.
Lembrando-se do início do capítulo, quando vimos que a diferença de potencial entre os pontos A e B é definido como VA, o potencial do A, menos o potencial do B. Com base nessa informação, calcule VBA, a diferença de B para A. Ó, VAB, VA menos VB. VBA vai ser VB menos VA. Então dá o mesmo valor, só que invertido. Vocês conseguem compreender isso? Se VA menos VB vale 12, VB menos VA é o mesmo valor invertido. Negativo, né? Menos 12. Ó. Digamos que aqui eu tenha 20 volts no ponto A, ou seja, o potencial do ponto A. E o potencial do ponto B seja 8. VA menos VB não dá 12? Se eu for fazer VB menos VA, seria 8 menos 12. Aí ficaria o sinal do maior, né? Daria menos 12. Não tem esses valores. Foi só um exemplo que eu coloquei, gente. O entendimento mesmo é esse. Se VAB vale 12, VBA é o inverso disso. É o contrário disso, negativo, né? Menos 12 volts. Eu coloquei esses valores, 28, só para facilitar esse entendimento, tá? Só exemplificando. Letra B. Qual o valor de VA no caso de VB ser 10 volts? Ele está dizendo assim, ó. Se VB for 10 volts, quanto é que tem que ser o VA? Ora, a diferença não é para dar 12, então aqui tem que ser 22 volts, não é não? Ó. Se o VB vale 10 volts, como colocado aqui, quanto vale o VB? Se a diferença é 12, tem que ser 20. Compreendido? Vamos em frente. Letra C. Qual seria o valor de VA no caso de VB ser 0? Se aqui for 0, quanto é que vale o VA? Olha, se a diferença tem que dar 12, só pode ser 12 lá, né? 12 menos 0 dá 12. Exatamente, querem. Vai até qual questão aqui mesmo? Vai até a 9ª, né? Acho que sim. Olha aí, ó. Aqui um circuito esquematizado, um circuito simples, né? A bateria, mais aqui, até a 10ª, né? O mais aqui, o menos aqui, passando para a corrente elétrica, vai, acende a lâmpada, passa por um motor, chega aqui do outro lado. Então, vamos ver aqui. Uma lâmpada e um motor elétrico foram ligados a uma bateria, originando um circuito mostrado abaixo. Bateria, lâmpada, motor. Ponto A, B, C e D. Indique em uma cópia da figura no seu caderno o sentido da corrente no circuito e responda. É porque não é para riscar o livro, tá? Eu vou colocar aqui no desenho, porque aqui não é no livro mais, é no meu slide, né? Vocês vão riscar o livro de vocês aí, não. Aliás, esse livro acho que não vai mais ser devolvido, não. Estão comprando outro, né? Se não me engano. Mas, de qualquer forma, não vamos riscar, não. Quando eu falo sentido da corrente, gente, é o sentido convencional. O sentido convencional vai do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo? O que vocês acham? Nós tratamos disso lá no início, não foi? O sentido convencional é do positivo para o negativo ou será que é do negativo para o positivo? Negativo para positivo. Do negativo para o positivo. Quando eu pergunto o sentido da corrente, eu estou falando o sentido convencional, tá, gente? O sentido convencional da corrente. Acho que foi a Lenara que falou aí, foi? Foi. Foi, né? Ela falou do negativo para o positivo. Do negativo, eu tenho que imaginar aqui, Lenara, um elétron, uma partícula negativa se movimentando, né? Se afastando, porque o mesmo sinal se repele. Então, se aqui é o ponto negativo, a partícula negativa, o elétron vai se repelir, vai se afastar daqui e vai lá atraída para o positivo. Mas, como eu falei lá no início, esse é o que acontece na realidade, é o sentido real da corrente elétrica. Mas quando a gente pergunta aqui qual é o sentido da corrente na lâmpada, a gente fala do sentido convencional. Quando for o sentido real da corrente, o autor ele vai ter que dizer qual o sentido da corrente de elétrons, qual o sentido real da corrente elétrica. Se ele não falar isso, ele vai estar se referindo
ao sentido convencional. E o sentido convencional, como já falaram aí, é de A para B, ou saindo aqui do positivo e indo para o negativo, tá? De A para B. O sentido na lâmpada é de A para B ou de B para A? Ó, é do positivo para o negativo. É de A para B. O sentido da corrente no motor é de C para D ou é de D para C? Olha, se é de C para D, porque eu vou sair do positivo e vou para o negativo. Porque eu não estou falando desse aqui, ó, tá? Do sentido real, estou falando do sentido convencional. Sai do positivo e vai para o negativo. Como se fosse uma partícula positiva se movimentando. Porque o que se movimenta na realidade é o elétron, nesse caso aí. Mas o sentido convencional é esse que eu estou mostrando aí. Então, de C para D. O sentido convencional é saindo do positivo e indo para o negativo. E qual é o sentido da corrente no interior da bateria? Ora, se eu saio do positivo e vou para o negativo, eu só posso imaginar que aqui dentro ela vai do negativo para o positivo, para poder o circuito continuar funcionando, né? Do polo negativo para o positivo. O trabalho da bateria é exatamente esse: reenergizar as partículas para que eu tenha essa diferença de potencial, tá? Então, na realidade, o que acontece é o elétron sendo reenergizado aqui, passando pela bateria e se movimentando novamente. Só que quando eu falo em sentido convencional da corrente, esse sentido convencional é indo do polo negativo para o polo positivo, tá? Sentido convencional da corrente. É ao contrário do que acontece na realidade, porque convencionou-se essa corrente assim, do positivo para o negativo, e quando chega na bateria, ocorre a reenergização das partículas, até como se fosse aqui, tá? Fica até meio confuso o entendimento, mas é isso aí, falando em sentido convencional, ok? A 10ª questão ainda se refere a esse circuito aqui, ó. Sabendo-se que o circuito do exercício anterior, a intensidade da corrente que passa pela seção A, bem aqui nesse ponto. Ele está dizendo que bem aqui está passando a corrente I igual a 1,2 ampere. Diga qual é a intensidade da corrente que passa pelo ponto B. Será que essa corrente aqui é maior ou é menor do que a que estava antes da lâmpada? Alguém vai dizer, claro que é menor, porque gastou uma parte na lâmpada para acender. Alguém pensou isso? Não, né? É só eu imaginando aqui. O valor da corrente, depois da lâmpada, é exatamente igual ao que tinha antes da lâmpada. Já, professor, a corrente passa, mas não gasta não para acender a lâmpada. Gasta sim, mas energia. O conceito de corrente elétrica, qual é o conceito de corrente elétrica? Quantidade de partículas que passam na unidade de tempo. A quantidade de partículas que passa aqui pelo ponto A é a mesma quantidade de partículas que passa pelo ponto B. Essas partículas vão perder um pouco de energia. É por isso que depois elas vão passar pela bateria para serem reenergizadas. Mas a quantidade de partículas que passa antes é a mesma quantidade depois, tá? E o conceito de corrente elétrica não é a quantidade de cargas, de partículas que passam na unidade de tempo? Então, a corrente é exatamente a mesma, é 1,2. Qual é a intensidade da corrente que passa através do motor? Também é 1,2. A intensidade da corrente é sempre a mesma, tá? Ela não muda no circuito. O que diminui é a energia de cada partícula que vai ser reenergizada quando passar na bateria. Mas o conceito de corrente, eu repito, não é o valor da energia da partícula, é a quantidade de partículas que tem determinada carga elétrica, cada uma delas, dividida pela unidade de tempo, tá? E qual é o valor da corrente que passa no interior da bateria? Também 1,2. Resumindo, a corrente que passa em um circuito simples
circuito fechado, como esse, de uma malha apenas, depois nós vamos ver a divisão de um circuito que passa por dois braços, depois se junta, mas em um circuito simples como esse, a bateria é a mesma em todo o circuito, tá? É igual. Ficou entendido? Ou ficou alguma dúvida em relação a isso?